ירושלים של זהב ושל נחושת ושל אור, הלא לכל שירייך אני כינור. Está no ar, Israel e a Igreja, a reconexão indispensável para o tempo do fim. Bem, pessoal, você já deve ter visto o título deste vídeo aí. Um fariseu deu início ao cristianismo. Mas como é que é isso? Olha, é isso mesmo. Um fariseu, sim, deu início ao cristianismo. E estamos falando nada mais, nada menos do que o apóstolo Paulo. É que ele, na verdade, nunca se identificou como cristão, mas como judeu e ainda mais, como fariseu. Por quê? Porque um judeu não se converte ao cristianismo, ele não deixa de ser judeu, ele passa apenas a crer em Jesus como o Messias de Israel e como o seu Salvador. E foi exatamente isso que aconteceu com Saulo de Tarso, quando ele ia ali pelo caminho de Damasco. E eu vou dizer para vocês, imaginem se o apóstolo Paulo ressuscitasse hoje e ficasse sabendo da história dos judeus, os seus irmãos, os seus compatriotas, que ele mesmo os chamou e descobrisse que eles, na verdade, foram perseguidos e mortos aos milhões e milhões ao longo desses 2000 anos, exatamente pelos cristãos. Vejam só, mas vamos ao que interessa, pessoal. O apóstolo Paulo, ultimamente, nesses últimos 50 anos, tem sido objeto de estudo de muitos teólogos, de grandes teólogos. O apóstolo Paulo, afinal, era judeu ou era cristão? O mundo começa a reconhecer que ele nunca se identificou como cristão. Ele nunca disse que fui judeu, mas ele sempre disse que ele era judeu e era fariseu, e ele nunca deixou de sê-lo. Então eu quero deixar com vocês 3 textos, apenas 3, dentre muitos, só para você ter uma ideia do que ele diz a respeito da sua judaicidade. Romanos 11:1. Pergunto, pois, terá Deus porventura rejeitado o seu povo? De jeito nenhum, porque eu também sou israelita, da descendência de Abraão, da tribo de Benjamim. Ele está claramente se identificando como judeu. Filipenses 3, verso 5, vejam só. Fui circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, quanto à lei, fariseu. Ele era cristão ou era judeu? Claro, ele se identificava como judeu. Atos 23, 6. Esta passagem você não pode deixar de acompanhar. Sabendo Paulo que uma parte do sinédrio se compunha de saduceus, varões irmãos, eu sou fariseu, filho de fariseu. Vejam, Jesus não pediu para Nicodemos que ele deveria se converter, por exemplo, ao cristianismo. E isto, na verdade, soaria como um absurdo, porque Jesus nunca fundou religião alguma e ele nem mesmo se chamava Cristo. Esse foi o nome que os gregos deram para Jesus. O que Jesus pediu a Nicodemos foi o quê? Que ele nascesse de novo. E ele pede isso para mim e para você. Saulo de Tarso não se converteu ao cristianismo. Ele apenas reconheceu a Jesus como o Messias de Israel, o aceitou como seu Salvador, como o Messias prometido desde Moisés.
portanto ele continuou a ser judeu. Um judeu não precisa se converter, o que ele precisa fazer é aceitar a Jesus como o Messias prometido e como seu Salvador. O apóstolo Paulo sempre se refere a si em termos religiosos, colocando o verbo no presente do indicativo. Ele diz: eu sou israelita da tribo de Abraão, da descendência de Abraão, da tribo de Benjamim. Ele diz: eu sou hebreu de hebreus, quanto à lei, sou fariseu. E ele diz: varões e irmãos, eu sou fariseu, filho de fariseu. Ora, se o apóstolo Paulo tivesse abandonado o judaísmo e se convertesse ao cristianismo, sabe o que ele teria dito? Ele teria dito: eu fui israelita, eu fui hebreu, eu fui fariseu. Então precisamos entender de uma vez por todas que o apóstolo Paulo nunca deixou de ser judeu, como a gente acabou de ouvir aí em Atos 23:6. Você pode reler essa passagem. A verdade é que nem passa pela cabeça dos cristãos que um fariseu foi aquele que deu início àquilo que seria chamado de cristianismo. E eu até entendo e compreendo os cristãos, dos quais eu sou um. Passados 2000 anos, alguém que é hipócrita, que é falso, que é fingido, que é dissimulado, seja religioso ou não, é chamado de fariseu. Ninguém chama alguém de fariseu com o objetivo de elogiá-lo, mas com o objetivo de desprezá-lo, de caluniá-lo. Essa é que é a verdade. No entanto, havia muito mais virtudes em um fariseu do que defeitos e imperfeições, e infelizmente o cristianismo não tem compreendido isso. O cristianismo estudou os fariseus apenas superficialmente. O cristianismo se deteve apenas em algumas censuras que Jesus fez a um grupo de fariseus. Na verdade, Jesus nunca censurou a todos os fariseus. Ele não seria injusto a ponto de generalizar a todos os fariseus, chamando a todos de hipócritas. Os fariseus surgiram cerca de 200 anos antes de Jesus. E seu objetivo qual era? Levar Israel a reconhecer que as maldições que eles estavam sofrendo era consequência direta do seu afastamento de Deus, da sua idolatria. Dessa maneira, os fariseus conclamavam a Israel a voltar-se para a Torá, a voltar-se para Deus. O Salmo 137 é um salmo bem farisaico em sua essência. Embora os fariseus ainda nem existissem, e ele nem foi escrito por Davi, mas por as razões óbvias, quando você lê o Salmo 137, você lê ali um salmo absolutamente farisaico. As palavras desse salmo foram cantadas por todo Israel no dia em que ele foi fundado, 14 de maio de 1948. E eu vou ler para vocês. Diz o seguinte, a partir do verso 1. Às margens dos rios da Babilônia, nós nos assentávamos e chorávamos, lembrando-nos de Sião. Nos salgueiros que lá havia, pendurávamos as nossas harpas, pois aqueles que nos levaram cativos nos pediam canções, e os nossos opressores nos pediam que fôssemos alegres, dizendo: entoai-nos os cânticos de Sião. Como, porém, haveríamos de entoar o canto do Senhor em terra estranha? Se eu de ti me esquecer, ó Jerusalém, que se resseque a minha mão direita. Vejam quão farisaico isso é. Apegue-se-me a língua ao paladar, se não me lembrar de ti, se eu não preferir Jerusalém à minha maior alegria. Infelizmente, gente, os cristãos colocaram o apóstolo Paulo como alguém que viveu sem vínculos
com Israel? Sem dúvida, o apóstolo Paulo teve todos os vínculos com Israel, pois ele era judeu e ele nunca disse que era um cristão. O mesmo foi feito com Jesus. Jesus é visto como Salvador, é visto como intercessor, como o Filho de Deus, o Príncipe da Paz, o Pai da Eternidade e até mesmo como Messias. Mas alguém aí se lembra que Jesus era judeu? Não se esqueça de que em uma clara referência a ele mesmo, Jesus disse o que está em João 4:22. A salvação vem de quem? A salvação vem dos judeus. Talvez você não goste nem de pensar que um fariseu, isso mesmo, um fariseu, deu início ao cristianismo, mas Jesus optou por escolher um fariseu, por mais mal que você pense dos fariseus. Talvez Jesus tenha escolhido o pior deles, pois perseguia aqueles messiânicos para levar a mensagem de salvação, que é uma mensagem inicialmente o quê? Judaica, pois a salvação vem dos judeus, mas uma salvação que vem para mim e para você. E pare um pouco apenas para refletir. A salvação vem dos judeus. Passa pelo apóstolo Paulo, passa por Jesus, ambos judeus, para chegar a todos nós, a mim e a você. Quer saber de uma coisa? O fato é que nós cristãos precisamos restaurar as raízes da fé que são judaicas, reconhecendo que o apóstolo Paulo, antes de ser um cristão, era um judeu. Eu quero te convidar a inscrever-se em nosso canal youtube.com/Israel e a Igreja. Um forte abraço para você. Tchau, tchau.